Olá, bem-vindos ao Almeida Podcast e aqui tudo que tocamos transformamos. Eu sou a Arid, antropóloga em formação e apaixonada pela essência humana. E eu sou a Carol, engenheira, neurocientista em formação e também apaixonada pelo comportamento humano. Se você gosta de conteúdo de desenvolvimento pessoal, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e já deixa um like aqui para ajudar a gente. O tema de hoje é maravilhoso e se deixasse eu ficaria aqui 5 horas falando com vocês sobre isso, que é zona de conforto. Os apetites, nossas paixões, se nós somos mais movidos por nossos desejos ou pela nossa razão. E eu quero começar, Carol, te perguntando se nós somos movidos mais pelo prazer do conforto ou pela força de superar o desconforto. Com certeza nós somos movidos pelo conforto. O nosso cérebro é primitivo e ele tende a economizar energia a todo custo. Então, os hábitos que vão trazer uma recompensa futura, por exemplo, o exercício físico, a boa alimentação, os estudos, o desenvolvimento espiritual, enfim, tudo isso, para a gente conseguir sustentar esses hábitos no longo prazo, a gente precisa pensar nesse longo prazo, pensar nessa recompensa de longo prazo. Então, a tendência é o quê? Encher a Isso gasta cara, muita energia. gasta muita energia, com certeza. É por isso que é tão difícil a gente nutrir esses hábitos. Estudar gasta energia? Tipo, ler gasta muita energia? Muita Por isso que eu energia. fico tão cansada? Nosso Interessante. cérebro gasta mais ou menos 20% da energia. Estudando? Que isso? Não só estudando, para fazer tudo que a gente faz. Aham. O cognitivo, ele gasta muita energia. Ele tem o quê? 2% do peso do nosso corpo e gasta tudo isso. 2%? Mas, assim, o cognitivo que você fala é aquela pessoa que raciocina, né? Pra viver ou não. Só de viver mesmo eu Só tô de gastando viver. isso tudo. Eu não preciso nem raciocinar? Não. E se eu não raciocino, eu gasto mesmo tanto? De Não, energia? quem Ah, raciocina gasta mais. tá bom. Ó, é uma forma de você emagrecer. Pensar. Vai pensar. Mais ou menos. Vai estudar, menina. E vai comer direito e treinar também, porque senão não adianta. Então, a gente economiza energia. Porque tudo que demanda esforço. A gente quer evitar. Nosso cérebro quer evitar o esforço a qualquer custo. Então, quero me alimentar, quero o mais gostosinho. E assim, a tendência também é a gente gostar tanto desses alimentos que são hiperpalatáveis, muito calóricos, é porque ele quer mais energia. Então a gente tem a tendência a buscar esses alimentos também. Desde dos nossos primórdios, dos nossos ancestrais, a tendência é essa. Mas assim, são tempos diferentes, né? Lá eles tinham que caçar, ficavam dias Gastar muita energia. privados de sono, privados de alimento, privado de água. Então, existia um movimento muito maior para poder consumir esses alimentos que Não são precisava excessivamente só calóricos. baixar o iFood. Não. E aí, a gente hoje tem tanta facilidade, né? Tá todo mundo o quê? Obeso, Sim, com um monte de doença, hipertenso, diabético. colesterol e tal. Certo. E você estava comentando comigo certa vez sobre o gráfico, as etapas de você sair da zona de conforto. O que acontece com a gente quando a gente sai, neurocientificamente falando? Então, o que é a zona de conforto? É essa zona de segurança que a gente tem. Então, aqui eu já conheço o meu ambiente, se apagar a luz, eu sei onde é que estão as coisas, eu já sei onde que é o interruptor para poder ligar. Eu sei qual é a minha reação dentro dessa zona de Não conforto. precisa pensar muito. Não precisa. Justamente você não gasta mais energia. Então, a zona de conforto, ela evita o gasto de energia. Você já está com tudo automatizado praticamente. E aí, quando a gente está pensando no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento humano, a gente precisa se colocar em situações desconfortáveis. A mudança é desconfortável. Então, eu preciso me expor, falar em público, conhecer pessoas, fazer um exercício físico, que também é um gasto de energia. A gente fez um desafio outra vez e uma das inseguranças de uma das nossas, enfim, participantes, ela falou que era não ir para academia porque ela tinha insegurança com o ambiente. Ela Achava que o achava o ambiente ambiente era hostil. Então, se coloca. E ela foi pra academia. Durante o desafio, ela se colocou. E aí, no final, ela tava assim: nossa, eu tô viciada. Eu gosto muito de treinar. E eu só não sabia disso porque eu ainda não tinha me colocado nessa situação desconfortável. E provar pra mim que isso aqui é seguro. Que ninguém vai me bater, ninguém vai me agredir aqui dentro. Eu preciso fazer um adendo, porque não sei se a gente já falou isso aqui nos outros episódios que fala muito sobre a timidez, assim. É muita pessoa tá focada nela. Você vai pra academia, ninguém nem tá vendo às vezes que você tá lá, entendeu? Então o ambiente não é hostil, é só mais uma ferramenta que você tá utilizando pra não querer sair da zona da bolinha aqui, que é o labirinto aí que você conhece, e encarar o mundo, né? Porque na verdade, se você acha que a academia é hostil,
quase ninguém tá nem aí pra você, nem tá te vendo. E muitas vezes muitas pessoas que têm sobrepeso falam isso, não vou porque as pessoas ficam reparando. Gente, quando eu vejo uma pessoa que tem sobrepeso na academia, eu fico com vontade de ir lá e ser amiga dela pra incentivar ela a estar lá todos os dias. Eu também. Eu não olho com tipo, nossa, aqui não é o seu lugar, não. Não, é o contrário. Pelo contrário, tá todo mundo lá com o mesmo objetivo. Todo mundo quer evoluir o físico, quer mais saúde, quer ficar, enfim, quer se sentir bem. Ou quer só socializar, tem gente que vai pra academia pra socializar, eu odeio. Mas tem gente que faz isso. Mas enfim, e aí, que a gente volta do que a gente tava falando. Na zona de conforto. Quando a gente se expõe a essas situações desconfortáveis, então, por exemplo, eu não tinha confiança para falar em público. E me expor na internet foi uma das formas que eu encontrei de desenvolver minha habilidade de comunicação. Eu ia para reuniões e eu ficava calada, muitas vezes passavam por cima de alguma coisa que eu não queria, mas eu não expunha porque eu simplesmente não falava. E aí a responsabilidade era toda minha. Eu precisava me expor, eu precisava falar. E uma das formas que eu encontrei foi essa. Eu coloquei a cara nos stories lá, sempre muito engessada, muito esquisita, me sentindo mal, postava e saía correndo. Até que um dia eu normalizei tanto que agora falo até demais. Eu ainda não normalizei, eu posto ainda sair correndo. Mas a tendência é essa. Existe, inclusive, uma das formas de terapia para esses desconfortos é a exposição. É fazer, né? É você se expor gradualmente àquilo que você tem medo para poder normalizar, para mostrar para o seu cérebro que não tem um perigo tão grande assim. Esse podcast é um exemplo disso, né? Porque é muito difícil fazer, não parece, mas é muito difícil. Toda semana a gente fica muito nervosa, é toda aquela tensão. Eu não assisto, tipo, a Carol formata, edita, me manda, eu começo a assistir, eu já começo a odiar tudo que eu falo. Eu já acho que tá tudo muito errado, porque a minha zona de conforto é a advocacia imobiliária, que eu trabalho nela há 10 anos. Então, quando eu vindo aqui pra tela falar sobre antropologia, eu penso, meu Deus, que eu tô esperando que o Aristóteles baixe aqui em mim e eu domine o assunto como ele domina. Não é assim que funciona, né? Então a gente está enfrentando um medo para poder conseguir Se desenvolver. Em vários aspectos. E inclusive. estamos aprendendo, que é o segundo passo, né? Que você falou. Zona de conforto, medo. A gente tem a zona de conforto, a zona do medo, que é esse lugar onde a gente começa a se expor gradualmente a esses medos para poder se desenvolver, e a gente entra na terceira camada, que é a zona de aprendizagem. Nessa zona de aprendizagem, você começa a perceber que tem outras possibilidades. Então, você pode sim se desenvolver, pode falar melhor, pode ter um corpo melhor. Você percebe que a alimentação que você tinha antes, quando você começou a inserir uma verdura, uma fruta ali, por mais desconfortável que fosse, o seu paladar está se adaptando e você está começando a sentir os benefícios daquela Nosso corpo alimentação. também se adapta, né? Totalmente. Nosso corpo é uma adaptação ambulante. Tudo nele está se adaptando o tempo todo. E quando você entra nessa zona de crescimento, você, depois de desenvolver todas essas habilidades e perceber que é possível, você entra numa outra fase, que é a zona de crescimento. Então você começa a viver coisas que você não vivia antes, que você nem achava que era possível, na sua saúde, nos seus relacionamentos, no seu emprego, enfim. Porque você se colocou à prova que você pode desenvolver, sim, nessas outras habilidades que você quis. Só que é sempre uma zona de conforto atrás da outra. Porque a partir do momento que você entra nessa zona de crescimento, é outra zona de conforto que você cria. Esse podcast também é um exemplo disso. Nós estamos enfrentando o medo, estamos aprendendo com isso. Às vezes eu recebo um feedback de alguma coisa que eu falo e eu penso que, eu não sou tão ruim assim. Até que eu sou boa, posso continuar estudando e vou crescendo. Então eu espero que esse podcast cresça e fique gigantesco. E aí a gente vai criar uma zona de conforto e vai arrumar outra coisa. Mais uma. E a vida é isso, né? A vida é movimento. A vida é movimento, exatamente. Inclusive, nós somos seres animados, né? Nós temos alma. E Aristóteles, São Tomás de Aquino, fala que o conceito cru, assim, de vida, sinônimo de vida é movimento. Ou seja, se você tá parado na sua zona de conforto e o medo te trava e você não quer sair dali, você não quer evoluir, você tá minando essa sua vida, porque você não tá se movimentando. E se vida é movimento, necessariamente você precisa se movimentar. E ficar parado na zona de conforto, morre. Não é, uma coisa que eu falo muito na internet, nós não nos... As pessoas que não têm autodomínio, não exercem a liberdade, tudo o que a gente já conversou aqui no outro podcast, elas não vivem, é uma sobrevida. A partir do momento que você adquire conhecimento, até anotei para falar com você, zona de conforto, economia de energia. Eu como batata frita para economizar minha energia, para ganhar mais energia, também é uma ignorância. Porque eu não estou pensando a longo prazo. Eu não sei o que é o bem permanente. Até certo ponto eu acredito que seja ignorância.
Mas assim, hoje a gente está dentro de uma rede de informação. O tempo todo você está sendo bombardeado por informações. Então, será que você não sabe que você sabe exatamente ali o que você precisa comer? Só que por que você não come? Ah, não sei, eu faço um contraponto de, ok, nós estamos sendo bombardeados por informações. Mas se a gente levar principalmente em consideração a nossa geração, que foi doutrinada e vive num cabresto, Cabeça. cabresto, a gente não tem muito senso crítico. Então entra qualquer palhaço na rede social e fala assim, você tem que comer... Carne crua. Não, você tem que fazer a dieta do soro. Você tem que fazer... A pessoa vai fazer. Porque por mais que ela tenha aquela informação inteira, ela não tem senso crítico pra falar, ué, mas parece que Eu acho que tá concordo, errado. faz sentido a questão da ignorância nesse ponto, mas também pegar atalhos. Porque normalmente a pessoa que está vendendo a dieta do soro ou a dieta XPTO, ela está vendendo um atalho. Então, isso aqui vai fazer você emagrecer. Aí a pessoa, será que eu não preciso comer salada? Se ela tá falando que eu não preciso, vou fazer a dieta do soro. Achando que vai. A zona de conforto. Não vou sair da minha... Se tem como eu evoluir sem sair da minha zona de conforto, eu vou fazer assim. Qualquer coisa que eu não precisar treinar, fazer dieta, dormir direito, eu tô querendo. A pílula mágica. Flash news. Nada que te mantém na sua zona de conforto vai funcionar. Mas assim, é nada. É 100%, né? 100%. Nada. A estagnação. A gente estagna em tudo que a gente vai fazer, né? Porque nós somos seres adaptáveis. Então, tudo que a gente se propõe a fazer, todo movimento que a gente se propõe a fazer, a gente tende a chegar, se não à perfeição, à excelência, né? À maestria. E a gente vai estagnar. Pode ser a coisa mais incrível que a pessoa faça. O Elon Musk, ele vai estagnar. Ele precisa sempre estar em movimento. Em movimento não só movimento, mas um movimento direcionado. Porque movimento por si só não significa progresso. Você coloca um rato para rodar na rodinha e tá lá na rodinha, ele não vai para lugar nenhum. Então você precisa, além do movimento, da intenção. O que você está querendo com esse movimento? E esse movimento que eu estou fazendo vai me levar para onde eu quero chegar? Dentro da neurociência, enfim, da saúde, né, existe um conceito de homeostase e alostase. Homeostase, a gente tende a falar que é quando o corpo está em equilíbrio. Então, as coisas estão funcionando perfeitamente bem. Perfeitamente bem. Só que aí mudou para esse termo de alostase, porque na verdade não é um equilíbrio, é uma dinâmica que tende a sempre se reajustar. Então, por exemplo, quando entra um corpo estranho no seu corpo, por exemplo, bactéria, vírus, enfim, um micro-organismo. O seu corpo ele vai criar um sistema de defesa. Ele tem um sistema de defesa que vai agir para poder fazer esse micro-organismo morrer, ele não matar você. Então, ele quer a todo custo a sua sobrevivência. Então, ele vai colocar o seu corpo em desequilíbrio, vai subir a temperatura para que esse organismo vai cessar a reprodução desse micro-organismo no seu corpo, para que você sobreviva. Então, ele vai te colocar no estado ali febril, você vai ficar cansada, vai se sentir, vai pegar toda a energia que você tem para poder matar aquilo. Eu sempre falei isso, que tipo, quando você tem intoxicação alimentar, o corpo, ele quase te mata para poder tirar aquilo de dentro de você, né? Com diarreia, com vômito. De todo jeito, vai sair de qualquer jeito. De qualquer jeito vai sair e só vai cessar a hora que aquela coisa sair. É muito interessante isso. Como que chama esse de ser um equilíbrio, mas não ser dinâmico, alostase. A alostase, que a gente acha que é um equilíbrio, mas para ter esse equilíbrio ele tá lascando seu corpo em algum sentido. Na verdade, ele se desequilibra para poder voltar ao equilíbrio. Então, a normalidade. Entendi. E com a gente, em todas as áreas da nossa vida, funciona do mesmo jeito. Em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas virtudes. Santo Tomás de Aquino fala, inclusive, que a virtude é justamente esse equilíbrio entre o vício e a virtude. Então, por exemplo, o medo. O medo e a covardia. Se você tem o equilíbrio entre o medo e a covardia, você desenvolve a virtude da coragem. Se você tem um equilíbrio entre o desejo louco por prazer e a busca de um bem, você tem a temperança. Então é justamente a mesma coisa que acontece no nosso fisiológico, acontece também na nossa alma. A gente precisa ir com tudo, que é o apetite irascível, que a gente fala, para fugir do mal e alcançar o bem, justamente para ter esse equilíbrio. Porque a alma, a questão da ignorância, eu falo muito puxando uma sardinha para minha área. Porque eu entendo que se você estuda a essência humana,
você se livra um pouco das correntes, dessa venda da ignorância. Por que que eu falo isso? A gente falando da batata frita, né? De economizar energia, o cérebro tende a economizar energia. A batata frita, ela não é um bem permanente. Ela é um falso bem, porque ela tá te dando um prazer imediato que vai durar muito pouco e ela vai te trazer consequências muito ruins que não valem aquele bem imediato. Então, a partir do momento que você tem consciência que nós somos seres animados, que movimento faz parte é o sinônimo da nossa vida, que nós temos uma alma com apetites sensitivos, que vão sempre atrás do instintivo mesmo, dos cinco sentidos. Então, eu tô com fome, eu quero comer, independente do que eu vou comer. Só que você tem uma razão para ser guiada, para guiar todos esses sentidos, todos esses ímpetos. Então, você percebe que existe um bem durável, um bem permanente, e você consegue ter discernimento para fugir dessa economia de energia, dessa zona de conforto. Mas eu acho que dá pra gente, pra colocar de uma forma mais palpável, tudo que você quiser quando você quiser perceber que você tá tendo maus hábitos ou bons hábitos na sua vida, observa aquilo e faz a pergunta: isso aqui tá me trazendo um bem imediato ou um bem de longo prazo? Quando você vê que vai trazer um prazer imediato, na maioria das vezes, aquilo ali, se você continuar nutrindo, alimentando, vai te levar para um buraco. Comida excessivamente calórica, hiperpalatável, muito industrializada, muito ultraprocessado, pornografia, Qualquer vício. tela demais, Sexo, tudo. droga, tudo. Até pessoas que são muito sociáveis, que eu falo assim, aquela pessoa que não aguenta fazer nada sozinha, que precisa o tempo todo estar Dependente emocionalmente de alguém, não funciona. Então, nada em demasiado funciona. É justamente o equilíbrio para você adquirir virtudes. É pegar os vícios que todos nós temos, é aquela falha de caráter que a gente falou no último podcast, no último episódio, equilibrar isso. Você tem uma fraqueza, você sabe que você precisa estar cercado de gente, mas se você não tiver um tempo para você, para se autodesenvolver, como é que você vai ter capacidade de se relacionar com outras pessoas? E sem falar que vida é essa? O quão ruins são os seus pensamentos que você não consegue ficar sozinho com eles. Tem que começar a trabalhar isso também. O que você está nutrindo dentro de você? Santo Tomás de Aquino faz essa pergunta. Quais mentiras são essas que você se conta que se você ficar sozinho em silêncio, você não vai suportar ouvir? Então, com essa pergunta que a gente começou, a gente sente mais prazer na zona de conforto do que na força que a gente usa para o desconforto, né? Nossa alma, nós somos seres animados, eu já disse, nós somos animais racionais, eu vou falar isso em todos os podcasts, para a gente ter consciência que nós somos animais. Se a gente não se educar, não educar as nossas paixões, a gente vai viver igual ao nosso cachorro, igual ao animal selvagem. Então, a nossa alma sensitiva, a nossa alma é una, mas ela é tripartida. É a alma vegetativa, sensitiva e a racional, a intelectual. A sensitiva, que é essa dos desejos, dos ímpetos, que é puramente animal, ela tem dois apetites, que é o concupiscível e o irascível. A concupiscência na teologia é aquela tendência que a gente tem ao pecado, ao mal. E ela surgiu com o primeiro pecado de Adão e Eva. Essa é a concupiscência na teologia. Na antropologia filosófica, a concupiscência é essa necessidade que a gente tem do bem imediato. Tipo, eu ignoro tudo, eu só vou ligeiramente atrás do bem e fugir do mal. Então, se eu torço o narizinho pro mal e vou com todo o meu fôlego no bem. Tanto é que eu e Danila, a gente brinca muito lá em casa. Quando a gente tá muito cansado, a gente come besteira e dorme, e bebe, faz tudo. Aí a gente fica assim, nossa, como que o possível tá dominando nessa casa aqui hoje. Que é justamente isso, é sensitivo, é puramente instintivo animal. Eu quero aquilo ali, eu vou comer. Eu quero a batata frita, eu vou comer, não me interessa. É o bem imediato e eu quero ele. E nós temos o irascível, que é um esforço, uma força que a gente precisa ter para se livrar do mal, para conquistar o bem. Então, o irascível é aquele que precisa ser trabalhado, é aquele que a gente luta mesmo. Não, eu tô com muita vontade de comer a batata frita, mas eu sei que ela vai me fazer mal, então eu vou lutar contra esse desejo para eu ter uma boa saúde. Então, é aquele esforço de eu conquistar o bem e me livrar do mal. Seria uma disciplina? É adquirido através da disciplina, é exercido através da disciplina. Entendi. Foi bom você falar dessa questão do esforço, porque hoje a gente está num mundo cheio de facilidades. Então, cada vez menos a gente está fazendo esforço. Só que, quando a gente fala aqui de desenvolvimento pessoal em todas as áreas da vida, a gente vai precisar fazer um esforço.
Se você for parar pra pensar, toda e qualquer conquista que você quiser ter na sua vida, você vai te exigir um esforço. Por exemplo, se você quiser um bom relacionamento, você vai ter que se tornar uma pessoa boa o suficiente para atrair a pessoa que você quer se relacionar. Se você quer ter um corpo bonito, saudável, enfim, você vai precisar fazer o esforço de se alimentar bem, de buscar informação, de fazer exercício físico, enfim, de colocar o seu corpo dentro de uma adaptação para ele se tornar bonito e saudável. Até para Financeiro. coisas fúteis. Você quer ter um corpo sarado ou você quer comprar uma bolsa muito cara? Ou você rouba ou você tem que trabalhar duro para Sim. ter o dinheiro, né? Então tudo é esforço. E aí, ou você rouba e tem a consequência do seu roubo, ou você trabalha e No compra. Brasil não tem não, mas a gente pode passar sapato. Next. Mas, enfim, essa ideia do esforço, dentro do nosso sistema fisiológico, ele também tem uma explicação. Então, a zona de conforto, ela não tá ali só pra ser o nosso lugarzinho confortável. A gente sempre vai ter que voltar para essa zona de conforto para poder pensar no próximo passo. Para se desenvolver. Para se desenvolver, para criar uma adaptação. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Antifrágil, do Nassim Taleb. E ele fala que o robusto, ele se quebra quando você coloca uma tensão nele, uma força nele. O frágil quebra. E o contrário de frágil não é o robusto, é o antifrágil, que ele vai se fortalecer quando você aplica uma força nele. Então, por exemplo, os nossos músculos. Se você quer, por exemplo, ganhar massa muscular, você vai colocar uma força nesse músculo para que ele cresça. Mas se você colocar, por exemplo, você vai ter sempre que criar adaptações para esse músculo crescer. Não tem como você estar lá pegando 5 quilos e de repente você quer pegar 20. Ele vai se romper. Então você precisa criar essas adaptações com o esforço para poder, enfim, conseguir chegar no seu objetivo. E isso é um exemplo prático no músculo, mas serve para todas as outras coisas. A gente tem que estar sempre criando pequenas adaptações. Serve para todas as coisas mesmo, porque a forma da gente se desenvolver é o sofrimento. Mas quando eu falo sofrimento, não é tipo, ai meu Deus, morrer de chorar e depressão, não é isso. É sofrer, sofrer cansaço, sofrer decepções, sofrer. É um sofrimento, privações. Renúncias. A gente só vai evoluir através do sofrimento. Tanto é que paixão, por exemplo, a paixão é um apetite sensível, da alma sensitiva, só que ela pode ser desenvolvida para sentimentos. Eu já falei sobre isso aqui. Emoções, a partir do momento que você racionaliza eles, eles podem ser transformados em sentimentos. Antigamente, por exemplo, existia muito casamento arranjado. E muitos casamentos arranjados deram certo. As pessoas, o casal se amou, o casal constituiu uma família sólida, porque tinha uma intenção, tinha uma percepção de que aquilo ali era um bem permanente. Eu sofri de alguma forma ali na convivência para me moldar aquela pessoa e deu certo. Então, quando a gente fala dos apetites da alma, concupiscível e irascível, não é que são negativos. O concupiscível não é negativo, nem o irascível. Eles são apetites que nós temos, nós somos assim. Nós somos humanos e essa é a nossa essência. E tá tudo certo mesmo. Não é aquele clichê e tá tudo bem. Tá tudo bem. Por isso que é tão importante a gente se conhecer. Porque quando você tá com vontade de comer a batatinha frita, ok, é meu instinto animal falando por mim e eu posso ir lá e ceder. Mas esse não é quem eu sou, porque eu tenho uma razão que me governa. Eu tenho a liberdade de dizer não para este instinto animal. Então eu vou me sentir desconfortável, eu vou sentir aquela vontade tremenda de comer a batatinha, mas eu vou me desenvolver. Como que eu vou me desenvolver? Eu vou ficar mais bonita, eu vou ter mais saúde, eu vou ter um autodomínio. Eu não sei se eu falo tanto de autodomínio aqui no podcast, porque eu sou muito controladora. Então, quando eu cedo ao meu apetite concupiscível, quando eu fico muito dada aos meus desejos, eu fico doida. Eu fico muito frustrada, fico muito triste comigo mesma. Eu acho que até você me manda, calma, não se cobre tanto, não seja tão dura com você, mas eu fico assim, Lídia, como que você não dá conta de não comer a bolacha recheada que tá lá no pacote? Eu falo pra você, mas eu também passo por isso. Eu também tenho essa autocobrança muito forte. Mas é um processo. Então, tudo bem. Eu entendo que eu tenho esses momentos que eu deslizo, que eu vou ter que me autorregular emocionalmente aqui, vou comer a bolacha recheada, mas eu não posso jogar tudo pra cima. Eu estudo nutrição, eu não comentei isso na abertura do vídeo, mas eu percebo que muita gente me traz essas dores dentro do meu Instagram.
eu não consigo não ceder ao docinho. Mas assim, você não tem que se privar de todo o docinho. O negócio você tem um objetivo. Então, a maior parte da sua vida, ela precisa ser em prol desse objetivo que você tem. Então, sim, você vai ter que fazer algumas renúncias. Só que no dia que você comer o docinho, você vai sentir aquilo ali como uma recompensa, tudo bem, mas você não pode se frustrar ao ponto de jogar tudo pra cima e desistir do seu objetivo. Tipo, agora que eu vi que eu não consigo não ceder ao meu desejo, então chuta o balde e deixa que vai embora. Não é assim. O que eu vou fazer com a minha próxima decisão? Tá, comi o doce agora, não tem como, não vou colocar ele pra fora. Próxima refeição, eu faço uma refeição completa, com proteína, com salada, com, enfim, melhor. Mas você falou que eu tô aqui. Mas você falou do corpo adaptável. O corpo é tão adaptável que quando eu tô muito rígida na dieta, quando eu como besteira, eu passo tão mal. Mas eu passo tão mal, tão A mal. dieta é ingrata, a alimentação é ingrata. É porque o nosso corpo se adapta à alimentação correta, à alimentação saudável. E quando você coloca lixo no corpo, ele sofre também. Da mesma forma. Só que ele sofre quando você só coloca merda, ele sofre. Só que ele tá tão inflamado que você nem vê que ele tá sofrendo. Mas quando você trata ele bem, bonitinho, como ele tem que ser tratado, aí ele mostra pra você que ele tá sofrendo, né? Uma coisa que acontece muito comigo, quando eu tô muito ansiosa, num ritmo de trabalho muito grande, eu adoeço. Tipo, um dia de adoecimento. Mas eu acho que é meu corpo falando, Lídia, querida, Calm down. calma. E esse exemplo que você deu foi sensacional. Você está fora da sua zona de conforto. Apesar de estar trabalhando com uma coisa que você está adaptada, você está num ritmo de trabalho que está fora da sua zona de conforto. Você não está dando tempo para ele descansar. Então, voltar para a zona de conforto é o quê? O seu momento de descanso. É onde você recupera e aí depois você volta com mais gás para poder dar mais gás no seu trabalho e fluir melhor. E a gente vê muita gente hoje tendo ansiedade, burnout, fritando os neurônios tudo, porque trabalha enquanto eles dormem. A pessoa trabalha 5 dias nesse ritmo aí. Quebra. Aí fica o quê? 3 meses sem trabalhar, porque o emocional foi pro ralo, a pessoa não tem uma válvula de escape, não tem uma maneira de se autorregular emocionalmente. E aí faz o quê? O que adiantou? Você dar tudo de si durante esses 5 dias pra ficar 3 meses parada? É por isso que se conhecer é um ponto muito chave na nossa vida. Eu me cobro muito. Então, por exemplo, hoje eu tava doentinha e fiquei mais em casa, mas eu trabalhei. Só que quando eu tô prostada, eu fico desesperada, porque meu telefone não para, eu fico imaginando na casa, tanta coisa que tem pra fazer. E antes eu surtava, bitoladíssima, e eu ficava muito mal. Hoje eu já percebi que quando eu adoeço, porque eu levo uma vida muito saudável, então quando eu adoeço é o meu corpo pedindo pra eu parar. Então eu paro, eu respeito isso. Eu fico angustiada? Levemente. Mas eu paro, eu dou o tempo dele. Porque eu sei que se eu não parar, vai piorar. Porque ele quer que eu pare por um dia. Se eu continuar no ritmo, eu vou parar por um mês. Então, e aí, o que é melhor? Uma coisa que a gente faz esse podcast, e, eu pelo menos, tudo que a gente fala aqui não é que eu faço, não. Esse podcast, inclusive, ele me serve de incentivo também. Então, no dia a dia, eu quero fazer uma coisa, eu falei, poxa, eu tô lá falando para as meninas não fazerem, eu vou pegar, eu vou fazer. Então, serve de incentivo para nós também. E é uma chave que a gente quer que todo mundo vira. Se conheça para você se autodominar. A gente fala tanto aqui tanto no mundo de liberdade, no outro podcast a gente falou sobre isso. Liberdade. Liberdade é a gente ser a melhor versão de nós mesmos. E a melhor versão de nós é uma versão intelectualmente desenvolvida, saudável, que as relações sociais estão ok. Não precisa estar perfeito, mas estão ok. É ter uma vida equilibrada. Não é ter sucesso, baita sucesso em tudo. É ter uma vida ordinária, uma vida comum, que a gente fala muito. Foi até bom você falar dessa palavra de vida equilibrada, que a gente tem uma falsa concepção do que é essa vida equilibrada. A gente pensa que é equilibrar todos os pratinhos. Eu vou dar a mesma quantidade de energia para o meu relacionamento, para minha saúde, para meu trabalho, para minha vida pessoal, para minha vida intelectual. E não é bem assim. A vida equilibrada, você vai precisar ceder mais energia para algumas áreas, mas isso não significa que você vai deixar todo o resto capengar. Precisa de manutenção. Da ordem. A virtude da ordem. Você vai ter que dar prioridade para algumas coisas. Então, em determinadas áreas, épocas da minha vida, eu vou ter que estar mais dedicada para o meu trabalho, mas eu vou ter que ter ali hábitos de manutenção para todo o resto. Então, a minha saúde, minha dieta pode não estar mais perfeita, mas eu vou ter algum hábito aqui que vai ser inegociável. Inegociável. Hábitos inegociáveis dentro de cada área. Então, eu vou ter um momento na semana que vai ser de qualidade com meu marido, um momento
do meu dia que vou dedicar ali pro meu corpo, as horas do São Tomás. Uma hora, é São Tomás? Fala uma hora pra cada... Uma hora para São Tomás de Aquino, que fala que se a gente dedicar no nosso dia a dia uma hora para estudo, uma hora para atividade física, uma hora para organizar a vida financeira, e organizar a vida financeira é planilhar o que entra, o que sai, uma hora para cada aspecto da sua vida, lógico que trabalhar não é só uma hora. Mas esses primordiais, se você faz isso por 3 meses, esquece. Se não der certo, é porque você não fez. Não tem como não dar certo. Então, nesse sentido, se você colocar... E sobre dar certo não é ficar bilionário em 3 meses. É só ter uma vida normal. Simples, básica. Uma vida básica. Não simples, básica. Mas se você pega, por exemplo, um mês pra fazer isso aí, 30 dias. 30 dias. E faz isso aí direitinho. Com excelência. Você vai melhorar praticamente tudo. E depois, se você quiser colocar uma meta mais ousada para uma dessas áreas e jogar energia em cima delas, tudo bem, você não precisa dedicar uma hora para cada uma dessas coisas nessa Mas fase tem que da dedicar vida. um tempo para cada uma delas. Pelo menos um hábito inegociável para cada um, para manutenção. Porque não adianta você ser uma pessoa extremamente rica financeiramente se você não tem ninguém para compartilhar uma vida legal. Se a sua saúde está indo por rala abaixo. Se você tá infeliz, tá depressivo, o que adianta ter uma conta gorda se você é uma pessoa infeliz, triste? Não adianta. O que adianta a gente estudar tanto se a gente não compartilha o que a gente estuda? Essa foi uma das dores que fez a gente construir o Mida Podcast. A gente estuda tanto. Eu fico assim, meu Deus, se o mundo soubesse disso. Não, e o Se as desespero pessoas que eu soubessem. fico, porque na minha cabeça eu fico, gente, se eu não falar para as pessoas, eu vou esquecer. Aí eu vivo com essa crise de ansiedade. Então, por exemplo, eu tô estudando uma coisa, eu fico desesperada pra ir conversar com alguém sobre essa coisa, porque com medo de esquecer e perder aquele conhecimento. Porque ele é tão valioso que eu não posso morrer com ele sozinha. E cognitivamente isso fica ocupando um espaço na nossa mente que deixa a gente ansiosa, literalmente. Porque assim, ai meu Deus, eu preciso fazer aqui meu trabalho, mas aí, nossa, eu também tenho que falar isso aqui. O ato de escrever é uma forma de dar escape pra isso, só que a gente não tem tempo pra escrever tanta coisa. Então, falar aqui com vocês e compartilhar com vocês foi uma das melhores formas que a gente achou de, enfim, entregar esse conhecimento também. Essa coisa, porque parece que nós somos muito exigentes, né, quando fala da virtude da ordem. Você tem que ter uma hora com relacionamento com Deus, com familiares, com sua saúde, parece que a gente está mandando fazer muitas coisas, mas é justamente isso. Cada fase da nossa vida vai demandar mais tempo em alguma dessas áreas. O que a gente não pode esquecer é que nenhuma dessas áreas elas podem ser... Esqueci a palavra. Negligenciadas. Elas não podem ser negligenciadas. Por mais que você diminua a quantidade de tempo para uma ou outra, não pode deixar de ter tempo para essas áreas. Então, por exemplo, eu e o Danilo, a gente está focado em comprar o nosso apartamento. Eu deixei a antropologia um pouco de lado, o intelectual. Não parei, continuo estudando. Estou aqui conversando com vocês. Para eu conversar com vocês, eu estudo. Mas eu diminuí. Antes eu estudava mais. Quando eu tiver filho, hoje eu trabalho muito. Quando eu tiver filho, eu estou trabalhando para a gente ter condições de eu diminuir no trabalho para me dedicar ao meu filho. E assim sucessivamente. Então, é importante manter, é importante de novo, o equilíbrio. E entender que cada fase da nossa vida vai nos demandar um tempo maior para cada uma dessas áreas. Mais energia. E Natural. em todas essas áreas para você desenvolver, você tem que sair da sua zona de conforto. Para eu me relacionar com Deus, eu tive que sair da minha zona de conforto. Eu tive que sofrer. Que é o que a maioria das pessoas precisam passar para se relacionar com Deus, é sofrer. Quase ninguém vai a Deus por gratidão. A maioria, eu me arrisco a dizer, vai por sofrimento. Eu saí no fundo do poço. Eu estou trabalhando hoje, ganhando muito mais dinheiro do que eu estava ganhando um ano atrás, com a minha liberdade geográfica e tudo, que é aquilo que todo mundo sonha em ter, porque eu fui mandada embora. Me tiraram da minha zona de conforto. Eu fui expulsa da minha zona de conforto, porque senão eu estava lá até hoje me lascando e ganhando mal. Então eu saí da minha zona de conforto e me desenvolvi profissionalmente. Meu relacionamento, eu tive que sair de um relacionamento horrível que me levou ao fundo do poço para eu ter a capacidade de me desenvolver como ser humano e me preparar para me relacionar com uma pessoa de verdade, assim, me relacionar de verdade. Então, desconforto. A partir do momento que você tem essa mentalidade frágil, eu não vou na academia porque o ambiente é hostil. Então fica dentro da sua casa, então, sobrevivendo. Já fiquei irritada, desculpa, passou. Acontece. Não, mas é real. Foi bom você falar dessa questão de ter ficado irritada.
a vitimização do ambiente hostil, mas assim, existe um ciclo que vai fazer você se desenvolver. Tudo bem, você não vai pra academia hoje porque você acha que o ambiente é hostil? Tá, mas o que você pode fazer pra se aproximar desse ambiente? Você pode sair, às vezes você nem vai treinar, você vai, fica lá na esteira, só entra no ambiente. Comendo pelas beiradas. Desse jeito mesmo, comendo pelas beiradas. Fica lá na esteira, observa, depois pega um peso, faz com quem não quer nada. Vai fazendo pequenas exposições até que você consiga se adaptar a esse ambiente, a perceber que ele é seguro e você conseguir, de fato, fazer seu exercício e se desenvolver no exercício. E percebe que vai ser sempre uma evolução. Então, primeiro você vai pra academia, depois você vai e pega um peso, depois você vai e anda na esteira, depois você vai e começa a fazer o exercício de uma forma. E depois você tem que melhorar a forma que você faz esse exercício. Depois você vai fazer com mais peso. Enfim, é sempre uma mudança gradual que vai te levar a uma evolução. E tem um ciclo, peguei até uma cola aqui, que é o ciclo do crescimento sustentável. Então você faz um esforço, então sair da sua zona de conforto. Esse esforço vai gerar um desequilíbrio no seu corpo, seja numa questão mental, de adaptação, de me sentir seguro naquele lugar, ou por exemplo, quero aprender a falar em público. Então você vai sentir aquele frio na barriga, aquele desconforto, de repente você desbloqueia a comunicação e aí você gera uma adaptação. Você vai começar a falar melhor, você vai começar a querer falar, porque você aprendeu, então vai ser confortável para você. Você vai gerar uma recuperação, e nessa fase de recuperação é o quê? Você se adaptar de novo a essa zona de conforto. Então eu tô falando aqui para 20 pessoas, 25 pessoas. Para você gerar uma nova expansão, para você melhorar ainda mais essa questão de ser um comunicador para grandes públicos, você vai se expor a públicos cada vez maiores e, enfim, sentir cada vez mais confortável nesse ambiente. E nunca perder a oportunidade de falar. E nunca perder a oportunidade de falar. O pessoal que vende curso de oratória fala isso, né? Porque a apto é repetição. Então, quanto mais você fala, melhor você vai falar. É verdade. E eu sou prova disso, porque antes eu não falava absolutamente nada. Eu tinha medo de falar. Engasgava, me atrapalhava nos meus próprios pensamentos, porque eu simplesmente não conseguia organizar as ideias de tão ansiosa que eu ficava. E não era um ambiente assim com muitas pessoas, não. Era uma mesa com 5 pessoas. Não falava. E você já ficava angustiada. Angustiada. Aí eu criava a historinha de eu não tenho bateria social, não tenho. Eu sou tímida. Era isso que eu falava. Eu sou tímida. Eu sou tímida. Eu sou tímida mesmo. Eu já contei aqui nesse podcast que eu falava que eu era tímida, e uma vez o meu marido e minha cunhada estavam conversando entre si, eu nem estava na roda da conversa, eu estava de fora. E eles explicando que um filósofo falou que timidez é puro egocentrismo, que na verdade ninguém tá te vendo. Acho que eu já falei isso aqui, né? Ninguém tá te vendo, ninguém tá nem aí pra você. Você acha que você é o centro das atenções e tá tímida e não quer falar, mas ninguém nem tá tchum pra você. Tem uma explicação, inclusive, neurocientífica sobre isso. Chama Spotlight Effect. É como se tivesse... Aqui tem uma ring light na nossa frente. É como se a gente sentisse que tivesse uma luz em cima. Como se você estivesse num palco fazendo uma apresentação e tivesse um canhão de luz em cima. Você acha... Pro seu cérebro, parece que tá todo mundo te olhando. Mas a real é que tá todo mundo achando que tem um canhão de luz em cima dele. Tá todo mundo preocupado com o que o outro tá fazendo sem a respeito dele. Deu pra entender? Deu pra entender. É essa coisa de achar que a luz tá em cima de você, mas ninguém tá. Ninguém tá nem aí. Tá todo mundo preocupado com o próprio umbigo. Mas eu falo isso em alguns aspectos, eu ainda sou tímida, mas é porque eu estou me vendo. Aí eu acho que tá todo mundo me vendo, mas na verdade não é muito bem assim. Não é bem uma timidez, só vai ser uma vergonhazinha. Aí depois dá liberdade, vai e fala. Eu acho que, pra ser muito sincera, eu acho que eu me meço com a minha própria régua, porque eu julgo. Eu julgo as pessoas. Acabou de falar que ninguém tá nem aí, eu julgo. Eu julgo, não é sempre e não são todas as pessoas, porque na verdade, eu quase nunca tô olhando pras pessoas, eu sou mais assim. Eu até brinquei com uma amiga minha, encontrei com ela sexta no shopping, eu encontrei com ela 2 vezes, nenhuma das 2 vezes eu a vi. Eu falei, tá vendo? Se você me vê na rua e eu não te cumprimentar, não é porque eu sou snob, é porque eu olho assim, ó. Eu não olho pro lado, porque eu não gosto muito de pessoas. Não é que eu adoro pessoas, eu não sei muito bem socializar. Apesar de parecer que eu sou comunicativa, eu sou mais introvertida, assim. Então, eu evito introvertida. Eu também sou introvertida. Quando eu me exponho a situações que tem muita gente, eu depois fico assim, exausta. Eu fico muito cansada. Parece que me sugaram a energia. Parece que eu corri 5 maratonas. É surreal. É muito difícil. Quando eu comecei a namorar o Danilo é sanguíneo. E o Danilo eu tô trazendo a melancolia pra vida dele. Ele tinha necessidade de ver gente todo dia. E assim, primeiro mês de namoro, você não pode falar não. Você acha que você não pode falar não. Segundo mês, terceiro mês, quarto mês, no quinto mês, eu falei assim, vida, deixa eu te falar. Não aguento mais. Eu não aguento mais ver ninguém
ninguém. Eu tô depressiva. Eu saio do trabalho, eu não quero conversar com ninguém. Eu vou pro parque e fico dando 5.000 voltas lá no parque pra eu ficar sozinho, porque eu não quero mais ver gente. E ele olhava assim pra mim. Falei, eu gosto de ficar sozinha. Não vem aqui em casa hoje. Eu vou ouvir Nora Jones tomando meu vinho sozinha. Na paz. Que eu sou A introspectiva. gente pode, inclusive, trazer esse tema. Dos de temperamentos. Introspecção, introversão. Porque eu tenho uma tendência a ser mais introvertida. E eu confundia isso com timidez. O fato de não querer me abrir, não querer falar. E me sentia cansada em ambientes muito cheios, mas eu sempre me expus a esses ambientes. E aí, o que acontecia? Eu tinha que beber muito para poder Pra tolerar aguentar. e entrando em vícios. Então, assim, não drogas pesadas, pelo amor de Deus, mas bebendo muito álcool. Então, pegava assim, eu sou uma pessoa grande. Então, naturalmente, eu bebo mais que uma pessoa pequena. Então, eu bebia, sei lá, 3 caixinhas de cerveja sozinha. Isso é muita coisa. Eu bebia muito também. Hoje em dia, Pequenininha, assim. quando eu bebo, eu me sinto. Aí no outro dia a ressaca é horrível, né? Aí hoje em dia eu bebo, eu já fico assim, meu Deus, eu tô fazendo uma coisa muito errada. E no outro dia é uma sensação de ressaca moral. É muito ruim. Eu bebia muito. Na verdade, se eu for parar pra beber hoje, eu não sei se eu bebo muito, porque tem muito tempo que eu não bebo muito, mas eu bebia muito em quantidade, ainda mais considerando que eu sou muito pequenininha. Só que apesar de ser introspectiva, eu adoro o Instituto do Boteco. Da mesa de 4 pessoas. Eu não gosto do mesão com muitas pessoas. Nosso aniversário em ambientes assim. Nossa, gente, eu não gosto. Eu fui na Não me corrida. chama, por favor. Nossa, eu fui na corrida domingo. Meu Deus, me deu crise de ansiedade no meio da corrida. De lembrar, eu começo a suar. Nossa senhora. Daquele tanto de gente. E eu saí andando, correndo assim, ó, não me encosta, e gente gritando. E vamos, eu. Não, para Foi de o gritar. fone. Então, se conhecer. Acho que se conhecer é um ponto muito importante, até pra gente respeitar esses nossos limites de convivência. Porque também não é errado ser introspectivo. Não. Só não pode ser antipático. Que eu sou também. Mas eu tô tentando evoluir. Mas o fato de se autoconhecer, eu inclusive falei sobre isso nos meus stories hoje. Eu acordei da pá virada. Assim, nossa, eu fiquei com dó do Vitor quando ele saiu de casa, amor, desculpa. Porque eu acordei tão nervosa que eu não dei bom dia, eu levantei da cama batendo o pé, comecei a bater porta, jogar trem na pia. Nossa, eu ia te matar. Nossa, assim, ele já tava acordado, mas eu tava insuportável. Eu falei, meu Deus, se eu levar essa energia pro resto da semana, hoje é segunda-feira, não vai dar. Aí eu não fui pra academia, né? Acordei mais tarde, peguei meus pesos que eu tenho lá na minha sala, comecei a treinar no meio da sala. Assim, eu não me aliviei por completo, mas já foi outra coisa. Se eu não tivesse treinado, não tivesse tomado meu banho premium depois do meu treino, provavelmente eu ia estar azeda pé da vida até agora. Até agora. Então, o fato de se conhecer é você também saber como você volta pro seu eixo. Porque não é Essas errado sair válvulas do eixo. de escape. Não é errado você sair do eixo. O errado é você não saber como voltar e demorar pra voltar. Porque você ficar estressada o tempo todo também é ruim. É muito fora da sua zona de conforto. Essa questão da zona de conforto, esse podcast, na verdade, ele é um convite para todo mundo que nos ouve a se conhecer. Já que a gente tá nessa era de tanto eu no centro do mundo, então que tal se conhecer, né? Se conhecer de verdade, se conhecer na essência, saber quem você é, o que que você gosta, o que que você é, e ter domínio mesmo sobre a sua vida. Essa questão do desconforto tem que ter, gente. Nós somos adultos. Eu acho que esse podcast não é o podcast fofinho que vai. Passar a mão na cabeça. Não é meu estilo e não vai funcionar. Pode funcionar nos 2 primeiros meses, depois não vai funcionar, porque a vida é dura mesmo. É a selva brava de pedra. Se na selva é assim, por que aqui não seria? Se nós somos animais. Se você não for pra cima, não for pro corre, ninguém evolui, não. Vai ficar a vida inteira aí numa sobrevida, vivendo uma vida bem mediana. Porque eu acho que tem uma diferença entre você viver uma vida ordinária, no sentido de comum, pra viver uma vida mediana. Eu não acho minha vida mediana. Não é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Porque eu acho que os coaches venderam tanto o extraordinário que parece que viver uma vida ordinária é médio, né? Assim, o arquétipo do cara simples, do cara comum. O arquétipo do cara comum, ele é bem bom, na verdade. Ser normal é bom. É bem bom. Evita muita problemeira na vida, assim. Mas eu acho que ficou muito deturpada essa visão do medíocre e da alta performance, porque
se você for parar para observar, a alta performance é construída com as coisas ordinárias. Então, se a gente está sempre falando de cuidado físico, da alimentação, de estudar, de rezar, de ter uma vida social normal, Normal. de ter bons relacionamentos. Então, é no ordinário que se constrói o extraordinário. Não à toa, pouquíssimas pessoas hoje leem ou fazem Sim. exercício, correm. Sim. Então, fazer o básico bem feito, com propósito, com direção, com um movimento bem direcionado, vai levar a gente sim numa vida extraordinária. Não significa que é bilionário. Não Porque é esse extraordinarismo, né, que a gente prega. o extraordinário é você não ceder aos vícios e sucumbir no meio da merda. O extraordinário é ser uma pessoa virtuosa. E é derrubar aquela visão de pessoa virtuosa que é povo da igreja, sem graça, chato, quadrado, com roupa bege. Não é isso. Roupa bege, sem graça. Não, ser virtuoso não é isso. Ser virtuoso é ter uma vida excepcional. Nós somos criados, Deus nos criou para nós sermos felizes. A felicidade é o próprio Deus. Por isso que eu defendo tanto que a religião é importante. Falou muito mal da religião por anos. O iluminismo quis matar a religião e ele conseguiu, tentou, tava conseguindo. Mas pensa só, eu sou católica. Eu sei que o fim último é Deus. Fui criada por Deus para ser feliz. Feliz, não alegre. Alegria a gente adquire através dos bens imediatos, do bem imediato. A felicidade é através dos bens permanentes, duráveis. Então, o que me faz feliz? Meu casamento, porque ele vai durar pro resto da minha vida. Ah, Lídia, vai durar pro resto da vida? Vai durar pro resto da vida. Eu prometi que eu vou ficar com ele pro resto da vida e se trair, se não sei o que, pro resto da vida. Eu só vou separar o dia que eu morrer. Essa é quem eu sou, a escolha que eu fiz. Bem durável. Na minha percepção, eu acho que ainda vai além. Além do outro, das coisas, é você ficar em paz, é você deitar no travesseiro e dormir em paz. A questão da liberdade. Quando eu comecei a estudar liberdade na antropologia filosófica, eu parei. Porque é um assunto muito, 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 muito profundo. Muito profundo. Porque a gente tem o livre-arbítrio, mas o que é liberdade? Se eu tenho tendências, eu sou livre. Se eu nasci um ser humano sensível, racional, eu sou livre, eu não sou livre. Então, o debate da liberdade é muito profundo. Kant, Sartre, é muito interessante o jeito que eles discutem a liberdade, porque Sartre, por exemplo, que eu falei no último episódio, ele tem uma visão meio negativa, né? Ele fala que a liberdade é uma condenação, nós estamos condenados. E por que nós estamos condenados? Porque para nós é muito dolorido assumir a responsabilidade de que se minha vida der ruim, é culpa minha. Porque eu tive a liberdade de fazer ela dar bom ou ela dar ruim. E a angústia, ela surge disso. Então, quando nós nos sentimos angustiados para a antropologia filosófica, é justamente isso. A angústia é um vazio. E quando você tem medo, você se afasta. Quando você quer, você se aproxima. É alguma ação. A angústia é o vazio disso, você não faz nada. Isso é o significado de angústia. E ele está diretamente ligado à liberdade, porque quem tem a liberdade de escolher fazer ou não fazer somos nós. Quem tem, por exemplo, eu não escolho sentir. Eu sou um pouco colérica, meus sentimentos, vem com tudo assim. E eu fico remoendo aquilo, melancólica, remoendo aquilo uma vida. A escolha de ficar remoendo aquilo é minha. Essa semana aconteceu comigo. Eu tenho um aspecto, uma questão do meu passado que, vez ou outra, volta e me consome muito. E eu sou melancólica, eu gosto de ficar amassando bar. Eu gosto de pôr música triste e sentir aquilo. Na semana passada eu falei, isso não vai acontecer. Eu simplesmente ignorei meu sentimento e segui minha vida. Eu não lembrei. Aí no final do dia o sentimento voltou. Eu falei, pera lá, não vou te sentir não. E segui minha vida de novo. Angústia foi preenchida por uma ação de escolher não fazer. Eu fui trabalhar, fui encher minha cabeça. Liberdade. Liberdade é isso. É um tema muito bom, mas eu preciso muito estudar. Eu também. Pra trazer ele aqui, que ele é muito profundo. De fato. Inclusive, eu acho que a gente pode trazer até algum convidado pra debater com a gente. Eu também acho que já tá na hora da gente trazer alguém, um desafio. Então, vamos caminhar pro fim. Acho que fez barulho. Então, vamos caminhar pro fim com dicas práticas pra gente sair da zona de conforto e se esforçar e sentir prazer no desconforto. Ai, gente, papo coach, odiei essa frase, mas é isso. Sentir prazer no desconforto. Quais são as dicas práticas? Conforto no desconforto.
Muito curto. Quais são as dicas? Tá. Vamos pegar um exemplo palpável. Eu gosto de usar o exercício físico porque a gente vive isso todos os dias e é uma dor da maioria das pessoas. Não, alimentação. Você precisa melhorar a sua alimentação. Eu não tô falando aqui que você quer porque você quer um corpo bonitão. Você precisa porque você tem que, se você quiser viver. Então, a forma de você se expor ao desconforto numa alimentação diferente é você experimentar coisas diferentes que você sabe que são mais saudáveis. Então, você hoje não come uma proteína que preste, só pede iFood, ultraprocessado, só comida. Se compromete com uma refeição, ou talvez um alimento dentro de uma refeição que você sabe que vai nutrir o seu corpo. Já é se colocar numa posição desconfortável, porque ao invés de pedir pronto, você vai ter que fazer, talvez. Então, sei lá, um ovo mexido. Você come pão com manteiga e café com açúcar. Põe um ovo nesse pão, talvez um tomatinho, experimentar uma fruta. Já são coisas, pra mim isso é maravilhoso, é uma delícia. É o asno. Pelo contrário, é a minha comfort food, eu amo. Mas tem gente que não come, então experimenta. Ah, eu tenho paladar infantil. Não tem. Não existe a sua paladar cabeça infantil. que tá completamente tantão. A gente vem falando aqui o tempo todo de que o nosso corpo é adaptável, que ele, se você expõe ele gradualmente a determinados sabores, texturas, enfim, você vai se adaptar e você vai conseguir comer isso. E vai começar, talvez, até pedir isso. Nosso corpo tem necessidades diferentes. E torcer o nariz gente, de verdade, eu achava que eu tinha um paladar infantil porque eu adoro skinny, sabe esses skinny de feira? Bolacha recheada, eu adoro. Eu adoro, mas é uma coisa que eu lembro de comer muito raramente, mas quando eu como também, eu como um pacotinho. Mas assim, é algo que não me faz falta. Eu adoro o sabor, e de algumas específicas, porque umas que eu amava quando eu era criança eu não suporto mais. Não faz falta e também não tem um impacto tão grande na sua rotina. Porque se o macro da sua alimentação é limpa, você come verdura, come fruta todo dia, come proteína. Agora, uma leite, dúvida. Vê se a neurociência explica isso. Como que eu vou? Não sei nem formular a pergunta. Por exemplo, eu amava traquinas. E esses tempos atrás, tem uns 2 anos, eu psicologicamente toda lascada e me deu uma loucura de comer traquinas. Era porque eu tinha alguma coisa afetiva da minha infância ou eu realmente estava com vontade? Porque eu comi traquinas e eu achei horrível. Não é gostoso. Provavelmente tinha alguma memória afetiva com a traquinas, mas o paladar muda. E também o alimento muda, né? Porque talvez a traquinas da sua infância não é a mesma. Não, é a mesma. Passa por formulações diferentes. Muda muito. Eu assisti um podcast esses dias, acho que lá do Conversa Paralela, de um cara que ele... Eu não sei o que ele é, se ele é nutricionista, nutrólogo. E aí o chocolate, que acho que da Turma da Mônica que voltou, o Nestlé Turma da Mônica, que era muito famoso na nossa infância. E ele foi louco tal comprar o chocolate, o chocolate era horrível. Ele falou horrível, não era o mesmo chocolate que eu comi na minha infância. E aí deu um estalo nele, foi pesquisar na internet a embalagem antiga. E achou foto da embalagem antiga. Olhou, tinha 3 ingredientes. Olhou a foto da embalagem de hoje, tem 400 ingredientes. Não é o mesmo chocolate. Tudo muda. A indústria está sempre tentando... empurrar merda na gente. Também, mas economizar. Então, às vezes, lá tinha o chocolate, tinha o cacau, recursos que são muito mais caros, e a produção tinha que ser uma escala muito grande. Aí, quando traduz para uma escala de agora, eles gastam muito menos dinheiro, ou então tentam colocar uma conservação, um sabor, a crocância, tudo isso vai influenciar no paladar da pessoa. Então, a indústria está sempre colocando aditivos para deixar aquilo ali mais saboroso. Só que aí, por exemplo, ele tinha uma memória com aquele chocolate da Turma da Mônica da infância. Agora é outro. É outro chocolate. E ele também é outro. A necessidade, o paladar, tudo muda. Nesse mesmo podcast, ele falou sobre a qualidade dos nossos chocolates e os chocolates do exterior. A mesma marca, ele usou, acho que foi o Crunch da Nestlé, o azulzinho, acho que foi. Ele disse que comeu lá e achou delicioso e chegou aqui no Brasil e comeu horrível. E aí ele foi derreter o chocolate. O do Brasil não derretia. O da Bélgica, de encostar o dedo, porque nosso dedo é mais quente, derretia. O nosso não derretia. E eu fiquei com isso na cabeça. Aí esses dias eu rolando o feed, tem um influencer aí digital que ele faz receitas. E ele foi copiar uma receita gringa. Não, nada a ver esse assunto, mas vou contar. Ele foi copiar uma receita gringa que era derreter um chocolate no papel lá em cima dos negócios. Ele colocou o chocolate no forno, pegou fogo, ficou preto e não derreteu. E era o mesmo chocolate da gringa. Você vê a merda que nós estamos enfiando dentro da gente. Não derreteu. A mesma coisa é só a embalagem, a composição. Pegou fogo o chocolate. Imagina o tanto de
Não era chocolate. Porqueira que não tem e a gente come achando bom. Jesus, o dia que eu vi aquilo, eu falei, não como chocolate nunca mais na minha vida. E outra coisa que você falou, eu fui no Ressignificar da doutora Priscila esses dias, e a nutricionista, ela falou assim, vamos mudar a nossa forma de comer. Ela, porque quando a gente come um chocolate, a gente come uma barra de chocolate. Ela, não, você tem que comer. Aí ela levou um chocolate, fez a gente colocar na boca e falar, você vai pegar um pedaço e colocar no meio da língua, que a sua pupila, papila, não sei o que lá, não sei da onde, vai fazer não sei o que lá, não sei da onde, vai satisfazer a vontade que você tá de comer chocolate e essa coisinha vai te fazer matar, vai te fazer e você não vai querer mais. E realmente funcionou. Funciona. Eu sou dessa linha, eu não sou da linha de corte tudo, que é a solução. A gente está muito acostumado a sabores, a texturas, enfim, principalmente quem tem uma alimentação que é majoritariamente de ultraprocessado. Então, o paladar, ele já está adaptado para mais sódio, mais açúcar, mais gordura. Quando você coloca uma verdura, uma fruta, que são alimentos gostosos, naturalmente gostosos, você não sente gosto de nada. Então, você começar a adaptar o seu paladar, inserindo esses alimentos e percebendo a textura, percebendo o visual. Comer, não engolir. Comer e não engolir. O que eu ia falar, já até fui me perdendo no meio do discurso, sobre não se privar, é justamente isso. Você não precisa cortar tudo, mas você precisa comer aquilo ali de verdade, não só jogar pra dentro do seu corpo sem perceber. Então, pega o alimento, porciona. Eu sei que tem gente que não tem maturidade pra fazer isso, pegar uma barra, porcionar enfim. Mas por quê? Porque come rápido. Às vezes come com a tela no meio da cara. Então, o fato de perceber a textura, o sabor, o gosto do alimento mesmo vai fazer você satisfazer essa vontade. E satisfazer a vontade não está necessariamente ligado à quantidade. Então, um quadradinho de chocolate, vai sim, dá pra satisfazer. Um pedacinho de rapadura. É só degustar mesmo, né? Outra dica prática, começar por isso, e também, assim, encarar que, por exemplo, esse negocinho de eu não vou na academia porque é um ambiente hostil me irrita muito. Eu fico com esse trem me batendo aqui na cabeça. Porque, por exemplo, eu não vou na academia porque é um ambiente hostil. Você tá querendo que alguém tenha dó de você? Porque... Então, para as pessoas terem dó, você vai ter que ir lá contar. Eu fui lá fui maltratado. Se você não contar pra ninguém, só uma desculpa que você enfiou na sua cabeça. Eu não vou lá porque tem que ir, entendeu? Tem que ir. Não precisa ser a academia mais cara. Pode ser na do prédio, que tem 3 pessoas, 5 horas da manhã, que não tem ninguém. Pode ir começando, assim. Mas você entende que você tá inventando uma desculpa pra você? Narrativa, né? É uma narrativa. Beleza, você contou pra gente que é hostil, aí ok. Falei, poxa, coitada. Mas enquanto você não espalha isso pra ninguém, é você que tá com dó de você e você tem pena de você, resolve no quê? Na verdade. É um sentimento horrível, inclusive. Eu odeio ter pena de mim. Quando eu tenho, eu fico um pouco envergonhada. Mas enfim, se conhecer é muito importante. O concupiscível, ele tá aí, é seu. Não tem problema, vai lá, come a batata frita, come mesmo ela. Igual a Carol falou, né? Com intenção, sei lá, come aquela coisa gordurosa, maravilhosa. Aproveita. Eu amo batata frita. E pronto, vida que segue. E aí vai se esforçar para viver o seu desconforto. Porque é no desconforto que a gente vai crescer. E o tanto que é mais prazeroso quando você vive uma vida ali com seus limites, e aí você tem esse momento de ceder ao concupiscível. Então, eu vivo na minha alimentação regradinha ali. Quando eu vou comer um hambúrguer, eu sou apaixonada por hambúrguer, eu me acabo. Porque assim, não é porque eu vou comer todos os hambúrgueres do mundo, mas aquilo fica tão mais gostoso. Ainda vem naquilo que eu falei. Os alimentos naturais, eles são mais insosso quando a gente compara com esses alimentos hiperpalatáveis que a indústria faz. E aí, quando você coloca esse contraste, você sente muito mais prazer do que você comer a mesma coisa todo dia. E fora que você começa a pensar, eu penso, tipo assim, me deu muita vontade de comer uma coisa, eu pensava, mas nem vale a pena? Também. Nem vale a pena comer aquele. Aí eu nem como. Por Você exemplo, começa eu a acho que pesar. eu e Danilo, a gente acha que sanduíche é um surto coletivo, que é muito ruim. Sério? Meu Deus, não. Discordo. O único sanduíche que eu gosto é Madeira e McDonald's. Jesus. Nossa, não, Juro. eu amo. E eu faço em casa. Assim, sempre eu tento diminuir a consequência daquilo. Então, eu adoro fazer sanduíche em casa. E aí, quando às vezes eu vou comer sanduíche fora, não é tão bom igual o que eu faço na minha casa. Não é, assim. Então, assim, depende. E você falou esse negócio às vezes nem vale a pena.
isso vem muito de maturidade também, porque quando você amadurece, você começa a pensar nos riscos, no preço daquilo que você quer. Então, eu quero emagrecer, eu quero ter um corpo bonito, quero ficar sarada. Tá, esse é o benefício. Quais são os riscos? Você vai ter que abrir mão das besteiras, dos excessos, do álcool, das saideiras de final de semana. Sim. Tô disposta a pagar esse preço? Então, a partir do momento que você age, apesar do risco de ter que abdicar, do risco não, né? Das renúncias que você vai precisar fazer para chegar nesse objetivo, você tá amadurecendo, você tá se tornando uma pessoa melhor. E desenvolvendo. Eu não. Eu sou um pouco antipática, eu não consigo aceitar que você não quer se autodesenvolver. Eu não consigo aceitar que pra você tá tudo bem do jeito que tá e que só seguimos. Sabe uma coisa que tá me incomodando muito? Foi a fase do La Vie est Belle, do perfume, inclusive eu uso, e tá na fase do Good Girl, ou onde eu vou, as pessoas, elas não têm mais liberdade pra escolher o perfume que elas vão usar. De verdade. Parece enjoeira minha, mas assim, sério mesmo que só consumir coisa da internet você não tem a liberdade e a capacidade de decidir o que você quer pra sua vida, gente. É do básico, assim, é do seu perfume, sabe? Então eu não aceito que você não quer se desenvolver. Eu sou tóxica. Eu não aceito. Então, coloca na cabeça, é desconforto mesmo. Nós estamos colocando isso na nossa cabeça. Nós estamos pagando sapo aqui pra gente também. Isso aqui que a gente tá fazendo sai da nossa zona de conforto. Só de você ter assistido até aqui, eu sei que você quer. Que você, pelo menos uma vontadezinha de se desenvolver, você tem. Ou pelo menos ama a gente. Ou não, é porque parece que o meu marido não tá assistindo aqui o meu podcast. O meu saci ficou abrigo, mas... Então é isso. As dicas práticas é: tenham consciência que o concupiscível e irascível tá aí. Eu me rendo ao concupiscível, vez ou outra. Eu já até falei isso na minha rede social. Eu e o Danilo, a gente pega, tipo, 2 semanas, vamos embora com tudo. Aí um fim de semana a gente fala... Aí na segunda volta tudo de novo. Eu acho que zona de conforto, fora da zona de conforto. Tá tudo bem. São premiações que a gente merece. A gente não merece nada, mas a gente finge que merece. Mas esse negócio do merecer... Não é do merecer, porque eu também não gosto desse negócio do eu mereço, não. Mas da recompensa. Faz o esforço ficar mais gostoso. Você tem uma recompensa. E eu não tô falando aqui só de comida, tá? Porque às vezes a gente fica, vou me restringir tudo porque eu quero comer tal coisa. Comida não é recompensa. Você pode até ter um conforto nela, mas não é recompensa. Não. Então, se conheça ao ponto de saber o que você gosta pra você ter essas recompensas. Pra você se permitir a ser concupiscível às vezes. Sim, é deixar o concupiscível mandar. Não tem problema. É nosso. Faz parte do que nós somos. Do que, não de quem. E agora, o que nos move mais? O prazer do conforto ou a força de superar o desconforto? Pensa nisso, responde essa pergunta e, se possível, deixa pra nós aqui nos comentários. Comenta. A gente vai querer ler. Nós estamos precisando de engajamento. Não, também. Feedback do que a gente tá falando aqui, do que vocês estão achando, o que vocês querem ouvir, se faz sentido. Se identificou com alguma história. Se nós somos muito chatas mesmo, se é só coisa da minha cabeça. É isso, esperamos vocês no próximo episódio. Um beijo.